Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo na carta aos Filipenses, capítulo 3. Aonde é que fica Filipenses? Fica no Novo Testamento. Você vai passar Mateus, Marcos, Lucas, João, o Evangelho o livro de Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Depois de 2 Coríntios você vai encontrar Gálatas, Efésios e depois Filipenses. Fica antes de Colossenses. Passou Gálatas, Efésios, você vai encontrar Filipenses no capítulo 3. E se você tem dificuldade de encontrar, você vai pedir essa pessoa que está do seu lado. Antes de Colossenses, Filipenses no capítulo 3. Novo Testamento. Passou 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vai encontrar Gálatas, Efésios e depois você vai encontrar a carta aos Filipenses no capítulo 3. Filipenses 3. Quem encontrou diz: eu vou morar no céu. Quem não encontrou diz: eu também vou morar no céu. Glória a Deus. Todos encontraram? Vamos ler? Se você não tem Bíblia, ouça o que diz a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3, verso 13. Diz assim a palavra de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me. Diga comigo, diga: esquecendo-me. Aí ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Levante sua cabeça, olhe para mim e ouça atentamente. Se você quiser fechar a sua Bíblia, você pode estar fechando. Nós estamos em uma campanha intitulada Detox. Qual é o tema da campanha? Detox. O que é um detox? Detox é uma limpeza. E nós estamos trazendo como esse tema, detox, uma limpeza espiritual. Eu não sei se você sabe, mas todo dia a pessoa precisa tomar banho, sim ou não? Porque quando a pessoa não toma banho, o que acontece? Sobre aquela fumacinha, é ou não é? Então, da mesma maneira que você tem aquela preocupação com a higiene do corpo, você precisa entender que há uma necessidade de uma limpeza espiritual. Agora, a limpeza espiritual, ela não acontece com água e sabão. A limpeza espiritual, ela não acontece com sabão em pó, com quiboa. A limpeza espiritual não acontece com banho de sal grosso, que muitas pessoas tomam, banho de sal grosso, banho de pipoca, achando que isso vai trazer uma limpeza espiritual. A limpeza espiritual, ela só acontece mediante a oração da fé e mediante o clamor ao Senhor Jesus Cristo, amém? Macumba não limpa a vida de ninguém, feitiço, simpatia, não traz limpeza espiritual. A limpeza espiritual, ela só acontece mediante a fé em Cristo Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus? E qual a limpeza espiritual que nós vamos abordar nessa noite? A limpeza espiritual que nós vamos abordar é a limpeza espiritual do passado. O detox, a limpeza que você vai precisar fazer nessa noite é a limpeza do seu passado. Por que o Senhor está dizendo isso, bispo? Porque o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo está dizendo: eu me esqueço do passado, eu estou esquecendo do passado e estou prosseguindo para as coisas que estão diante de mim. Ele está dizendo: eu estou seguindo adiante para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, Filho de Deus Pai. E o que eu quero que você entenda: a única arma que o diabo tem contra mim e contra você, eu falei a única arma. Qual é a única arma que o diabo tem contra nós? É o nosso passado. O diabo não conhece o seu futuro, só Deus é que sabe o seu futuro. Deus conhece o passado, o presente e futuro.
E o que eu acho lindo da Bíblia é que a Bíblia, ela já relata o fim das coisas. E o bom de tudo que a Bíblia diz que no fim nós somos mais do que vencedores. Você pode dar um glória a Deus? O bom é que a gente já sabe como vai terminar as coisas. Como que vai terminar? Vai terminar aqueles que creram em Jesus, aqueles que se voltaram para Deus, esses vão receber a vitória, amém? A Bíblia diz: ser fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Qual é o fim de uma pessoa que permanece fiel? Ela vai receber a coroa da vida. Permanecer fiel ao Senhor, porque no fim a vitória é certa em nome de Jesus. E o bom de Deus é que Deus já revelou o fim para mim e para você através das suas escrituras, que no fim Jesus Cristo reinará para todos sempre. Diga comigo, diga: no fim, por toda eternidade, Jesus Cristo reinará para todos sempre. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Aleluia! Por toda eternidade Ele reinará para sempre. Deus conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. E o diabo? Somente o passado. O diabo não sabe o que está na sua mente. O diabo não sabe o que vai te acontecer daqui 30, 20 segundos. Ele não sabe. A única arma que ele tem contra nós é o nosso passado. E o apóstolo Paulo está dizendo uma coisa: eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele está dizendo: eu esqueço do meu passado. Paulo está dizendo que se você ficar olhando para o seu passado de uma maneira errada, o seu passado vai impedir você de prosseguir adiante. Não é errado você olhar para o passado, mas dependendo da maneira que você olha, se você olhar para o passado de uma maneira errada, esse passado vai te escravizar. Esse passado vai te prender. O passado tem impedido muitas pessoas de avançarem. Existem pessoas que se estacionaram na vida porque estão presas no passado. O passado passou, mas ela não avança mais. O passado passou, mas ela está presa. O passado passou, mas ela está escrava do passado. Existem pessoas que vivem no passado, estão aqui no presente, estão aqui no hoje, no agora, mas estão presas no passado. Não conseguem avançar, não conseguem progredir, porque estão presas no passado. E Paulo está dizendo: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E você precisa entender que vez e outra o diabo vai ficar trazendo o seu passado, porque ele é o nosso acusador. A Bíblia diz que ele nos acusa de dia, de noite, ele nos acusa todo o tempo. O diabo, vez e outra, ele vai estar trazendo os seus pecados, ele vai estar trazendo as barbaridades do seu passado, ele vai estar trazendo cenas dolorosas do seu passado. O diabo constantemente, ele vai estar te bombardeando com o seu passado. Para quê? Para te paralisar, para te escravizar, para te impedir de avançar. Porque é isso que ele quer. Ele quer que as pessoas paralisem, ele quer que as pessoas fiquem escravas, ele não quer que as pessoas avancem. Ele quer que as pessoas fiquem presas por conta do seu passado. E quantas pessoas estão sofrendo por conta do seu passado? Quantas pessoas estão em sofrimento por conta do seu passado? Paulo está dizendo: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quem foi Paulo? O apóstolo Paulo antes da conversão. E a Bíblia diz, chama ele de Saulo de Tarso, mas é o mesmo Paulo, porque Saulo era o nome dele romano, e Paulo então não era convertido ao cristianismo. E a Bíblia diz que Paulo, ou Saulo, ele era perseguidor da igreja. Ele era o quê? Perseguidor. Ele matava os cristãos. Paulo era assassino. Ele era um homem perigoso. Ele era um homem violento em nome da religião, em nome da lei, em nome da sua religiosidade. Ele matava, ele perseguia, ele era um assassino.
Ele era um assassino. Ele tocava fogo, ele fazia as pessoas falar que não cria no Senhor Jesus Cristo, porque senão elas iriam morrer. Paulo era um perseguidor da igreja. E eu fico me imaginando. Essa semana eu estava vendo uma reportagem de alguns presidiários, e eu ficava me imaginando como é a cabeça de uma pessoa que assassinou alguém. Eu fico pensando e eu fiquei imaginando, será que essa pessoa não tem paz? Porque sempre vai vir na mente dela, eu matei fulano, eu matei uma pessoa, eu acabei com uma vida. Porque você peca, você erra, e aquilo o diabo vai trazendo na sua mente constantemente. Eu fiquei pensando na mente de uma pessoa assassina. E você vai ver que Paulo era um assassino. Paulo era um homem assassino. E agora o apóstolo Paulo está dizendo: uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Se você não esquecer do seu passado, você não vai conseguir ter paz. Se você não esquecer das coisas que você fez no passado, você não vai conseguir avançar. Paulo está dizendo: as coisas que me prendem no meu passado eu esqueço. E por que Paulo está dizendo que ele esquece do seu passado? Porque ele crê que através da conversão, porque ele crê que a partir do momento que ele entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo, Deus o perdoou. Eu posso ouvir um glória a Deus? E se Deus perdoou Paulo, e o próprio apóstolo Paulo declara na carta aos Hebreus, que ele não se lembra mais dos nossos pecados, e ele não se lembra mais das nossas transgressões, Deus não se lembra mais dos seus erros. Quando você se volta para Deus de todo o coração, arrependido, com toda a sinceridade, Deus te perdoa. Eu posso ouvir um glória a Deus? E Deus não se lembra mais. Deus não se lembra mais do pecado de Saulo, Deus não se lembra mais do pecado de Paulo, de ter matado os cristãos, de ter perseguido a igreja. E Paulo disse: Deus não se lembra, eu também, é uma decisão minha, é uma decisão sua. Porque Deus não lembra mais do teu passado, Deus não está mais nem aí com o teu passado, porque o que passou, passou. Eu estava conversando com uma pessoa que errou, e eu disse: e aí? E agora? E a pessoa disse: fazer o quê? Eu não vou mais chorar o leite derramado, eu não vou ficar mais me lamentando pelo que eu fiz, eu já pedi perdão a Deus, eu já me arrependi. E eu disse: isso mesmo, tem que ser isso. Porque muitas vezes a gente fica se lamentando, se lastimando, a gente fica preso no passado. Ah, porque eu fiz isso, porque isso aconteceu comigo. Paulo está dizendo: eu faço questão de esquecer o meu passado, porque Deus já esqueceu o meu passado. Se você pediu perdão a Deus, Deus esqueceu o seu passado. Diga glória a Deus por isso. Diga comigo, diga: Deus já esqueceu o meu passado. Diga: eu preciso esquecer das coisas que ficaram para trás. Paulo diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fica. Não deixe o diabo te acusar, não deixe o diabo trazer a culpa sobre você. Ouça, olhe para mim. Uma pessoa, ela passa pela tentação. A tentação não é pecado. O diabo, ele sempre vai vir com a tentação. E se uma pessoa cair em tentação, ela acaba cometendo pecado. Mas para todo pecador vivo há uma solução. Para todo pecador vivo há perdão. Eu posso ouvir o glória a Deus? Deus perdoa todos e qualquer tipo de pecado. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Uma mãe que matou seu filho, o bispo, Deus perdoa? Sim. Ela vai sofrer as consequências, mas Deus perdoa. Sabe por que Deus perdoa? Porque eu e você, todos nós que estamos aqui, matamos o Filho de Deus. E você diz: eu nunca matei ninguém. Sim, você já matou os seus pecados, o meu pecado. Matou o Filho
de Deus. E Ele nos perdoou. Ele perdoou a mim, Ele perdoou a você. Por conta dos nossos pecados, o Filho dele morreu. A culpa foi minha, a culpa foi sua, a culpa foi nossa. Não existe ninguém aqui inocente. Não existe ninguém aqui que não é culpado da morte do Senhor Jesus Cristo. Mas através da sua morte, nós recebemos o perdão de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Você foi perdoado. E você não carrega a culpa de ter matado o Filho de Deus. Eu não carrego a culpa de Jesus ter morrido na cruz do Calvário por mim. Pelo contrário, eu carrego a alegria em saber que eu fui perdoado. Eu carrego a alegria em saber que mesmo por conta do meu pecado, mesmo sendo minha culpa, Ele me perdoou. Foi algo terrível, foi algo cruel. Eu estive envolvido, fez-se parte a morte dele por conta dos meus pecados. Eu estava lá envolvido, você estava envolvido na morte de Jesus. Mas Ele nos perdoou. Então o diabo trabalha com a tentação, ele trabalha com o pecado. Quando uma pessoa cai em tentação, ele vem e essa pessoa cai em pecado. Mas para todo pecador eu falei que tem perdão. Diga comigo, diga: para todo e qualquer tipo de pecado tem perdão. Deus perdoa a todos. Não importa o nível, o grau de pecado. Deus está disposto a perdoar um pecador arrependido. Todo pecador arrependido que se volta para Deus, Deus está disposto a perdoar. Não importa se você era da macumba, não importa se você era do homossexualismo, não importa se você matou, se você estrupou, não importa o seu pecado. Deus está disposto a perdoar todo e qualquer tipo de pecador. Eu posso ouvir um glória a Deus? E quando você se arrepende, você está limpo. Deus esqueceu o seu pecado. Deus te purificou. Só que o diabo, ele vem com a culpa. Ele vem com a acusação. Você não presta. Você é pecador. Você errou. Você fez isso, você fez aquilo. Ele começa a trazer uma coisa do passado. Porque se há 1 minuto atrás já virou passado, há 30 segundos atrás já virou passado, e não importa se foi hoje, já virou passado. E ele traz à tona o seu passado, e ele começa a te culpar por conta do seu passado, por conta do seu erro. E imagine aí como é que era a vida de Paulo. Satanás dizendo: você matou um crente, ele não tinha culpa nenhuma. Você matou, você estava envolvido na morte de Estevão, do apóstolo Estevão. Você estava lá, você pegou a capa dele, você tocou fogo nas igrejas e agora está aí pregando, dizendo que Jesus salva. Você matou gente inocente e está aí agora dizendo que Deus perdoa. Imagine a cabeça de Paulo, um assassino que se converteu ao cristianismo e agora ele está sendo acusado pelo seu passado, porque a única arma que o diabo tem contra mim é a única arma que o diabo tem contra você, o seu passado. Mas o apóstolo Paulo diz: uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Se Deus já se esqueceu, eu também vou me esquecer. Diga comigo, diga: se Deus já se esqueceu, eu também vou esquecer. Você tem que esquecer. Em vez de outra, o diabo vem trazendo o meu passado, e coisas que eu nem lembrava mais, que eu fiz, de pecados que eu nem lembrava mais. E eu disse: meu Deus, isso faz tanto tempo. E você precisa saber que é Ele. E eu digo: está repreendido, Satanás. Jesus Cristo já me perdoou. E Ele vem trazendo o passado, e muitas vezes o passado te deixa deprimido. Ou o que você fez no passado te aprisiona, te escraviza. Paulo disse: se você quer romper, esqueça o passado. Se você quer avançar, esqueça o passado. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Seja limpo nessa noite do seu passado.
E esqueça o que aconteceu no passado. Esqueça quem você era no passado. Esqueça das coisas que você fez, que você cometeu no seu passado. A partir de hoje, você é nova criatura. Eu posso ouvir a glória a Deus? Você precisa esquecer as coisas que você fez. Você precisa esquecer os seus pecados, porque Deus já te perdoou. E você também precisa esquecer as mágoas que outras pessoas fizeram contra você. Você precisa perdoar pessoas que te feriram no seu passado. Porque se você não esquecer, você vai ficar preso. Existem dívidas que você vai ter que perdoar. Ah, mas já faz tanto tempo que fulano me deve e não paga. Ou você perdoa, ou você esquece, ou você faz como o apóstolo Paulo: eu me esqueço disso aí. Ou então você vai ficar preso. Você vai ficar preso numa dívida de 100, de 500, de 1.000, de 2.000, e sendo que você pode avançar, e sendo que você pode conquistar muito mais, mas você pode ficar preso em uma mágoa, em uma palavra que o seu pai e a sua mãe falou. Um dia meu pai falou uma palavra comigo, e aquela palavra me magoou, aquela palavra me chateou, me deixou triste. E vez e outra o diabo tenta trazer isso, e eu disse: está repreendido, porque eu já perdoei o meu pai. Em vez de outra, pessoas que me magoaram, o diabo tenta trazer, e eu disse: está repreendido, porque eu já perdoei essa pessoa. Ou você perdoa as pessoas que te magoaram, ou alguém que te abusou, ou alguém que causou um trauma na sua vida, ou uma traição. Porque existem pessoas que foram traídas lá atrás e carregam essa traição até o dia de hoje. Estão presas em uma traição do passado. Existem pessoas que estão presas em algo de ruim que aconteceu a elas no passado. Ou você perdoa essas pessoas, ou você esquece, ou você vai ficar preso, ou a sua vida vai ficar suja. E é isso que o diabo quer: que você fique preso, que você não ame, que você não perdoe as pessoas do seu passado. E o que Deus quer é que você esqueça as mágoas, que você esqueça as feridas, porque é isso que Ele faz. Eu posso ouvir o glória a Deus? Já imaginou? Se Deus fosse lembrar dos nossos pecados, e Deus olhasse para mim, olhasse para você e dizer: ontem você pecou, e hoje você está aqui na igreja. Não, Deus não lembra. Conta-se uma história que um garoto pecou, e ele foi a Deus e disse: Deus, me perdoa. E ele tornou a pecar no mesmo erro. E ele tornou a ir a Deus e disse: Deus, pela segunda vez eu venho aqui te pedir perdão. E Deus disse: qual foi a primeira vez? Ele foi a primeira, pediu perdão, e na segunda vez que ele foi pedir perdão a Deus: Deus, me perdoa, porque eu errei pela segunda vez. E Deus disse: qual foi? A primeira vez. Por quê? Porque Deus lançou no mar do esquecimento. Deus esqueceu. Toda vez que uma pessoa erra, é como se fosse a primeira vez, porque Deus não se lembra do seu passado. Deus não se lembra do que você fez. Deus está sempre perdoando, porque se Deus fosse se lembrar, a ira de Deus ia transbordar sobre a sua vida. Se Deus fosse se lembrar de todos os pecados que você já cometeu, de todos os pecados que eu cometi, quando nós fôssemos pedir perdão a Deus, Deus ia dizer: eu não perdoo mais. Você já errou tanto, você já falhou tanto, e agora vem com essa cara de cínico me pedir perdão? Mas não é assim que Deus faz. Deus diz: eu não me lembro da última vez que você pecou. E é como para Deus, como se fosse toda vez a primeira vez. E Deus diz: eu te perdoo, meu filho, eu te perdoo, minha filha. Eu não estou dizendo isso para você brincar com o pecado, porque o pecado ele tem as suas consequências, ou o pecado leva à morte. Eu estou dizendo isso para que você não fique escravo do seu passado. Eu estou dizendo isso para que o diabo não ache brecha para ficar te culpando do seu passado. Eu estou dizendo isso porque você precisa perdoar as pessoas que te feriram, que te magoaram. Ah, mas eu já perdoei essa pessoa mais de 100 vezes. E não importa, Jesus diz: é 70 vezes 7.
que dá 490 vezes, mas isso é por dia, não é a cota do limite máximo da eternidade, não, é por dia. Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão por dia? 490 vezes. É pouco ou você quer mais? Mas que bom que os nossos irmãos não precisamos perdoar eles 490 vezes por dia, é ou não é? Porque senão já não era um irmão, era um inimigo declarado. Você estava convivendo com um inimigo diário. Ouça, querido, uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que para trás fica. Você está disposto a esquecer do seu passado? E você está aqui, mas você talvez está triste por alguma coisa que aconteceu lá atrás. E você está vivendo uma vida mais presa no seu passado. A palavra de Deus diz: limpe, esqueça, delete, apague as coisas do seu passado. Não olhe para o seu passado com tristeza, com mágoa, com ira. Não olhe para o seu passado e fique preso lá. Não, o passado serve de aprendizado. Eu estava conversando com um amigo meu que algo ruim aconteceu a ele. Sabe o que ele me disse? Mais um aprendizado. Ele não ficou preso ao que aconteceu de ruim a ele. Ele me disse: mais um aprendizado. Ele disse: eu estou aprendendo na vida. Mais um. Ele tem 56 anos. Eu disse: meu Deus, 56 anos significa que não tem idade para a gente aprender. A gente sempre vai estar aprendendo. Uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que para trás fica. Eu pergunto a você: você está disposto a esquecer o seu passado? Você está disposto a perdoar as pessoas que te magoaram no seu passado? Você está disposto a deixar para trás o que está te prendendo? Você está disposto a deixar para trás o que te impede de seguir? Paulo diz: eu esqueço as coisas que ficam para trás. É você que tem que esquecer. É você que tem que decidir esquecer, não é Deus. É você. Não é o pastor, não é o bispo que vai esquecer, é você. E toda vez que o diabo vir, você vai ter que dizer a ele: está repreendido, porque Jesus já me perdoou. Está repreendido porque isso passou e não há mais acusação contra a minha vida, porque eu já fui perdoado pelo sangue do Cordeiro. E a pessoa que te ofendeu, você vai ter que dizer a ela: está perdoado. E quando você vê ela, você não alimentar o sentimento de raiva, de ódio, por uma palavra ou por algo ruim que ela te fez, porque no seu coração tem que ter esse sentimento: eu já perdoei ela, porque o que ela fez no passado foi no tempo de ignorância, ou talvez ela foi usada pelo diabo, eu estava usado pelo diabo, ou eu também errei, mas eu decidi esquecer esse passado de tristeza. Eu decidi deixar para trás tudo aquilo que me prende. Eu decidi deixar para trás todo sofrimento, todo trauma, todo abuso, porque senão você vai ficar escravo, porque senão você não vai avançar. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fica. O povo de Israel saiu do Egito, da escravidão, passou 400 anos na escravidão, e a gente vai orar agora. Mas ouça, 400 anos escravo, e eles estão caminho à terra prometida, a Nova Jerusalém, a terra que manava leite e mel. Eles estavam em direção à terra prometida, 40 dias, e eles passaram 40 anos. Por quê? Porque eles estavam presos no seu passado. E Jesus diz que aquele que bota a mão no arado e olha para trás não é digno de entrar no reino dos céus. Diga comigo, diga: aquele que bota a mão no arado e olha para trás não é digno de entrar no reino dos céus. E se você está na casa do Senhor, se você está nos caminhos do Senhor, olhando para o mundo, oh, lá no mundo eu era feliz, oh, lá no mundo eu tinha sexo, eu tinha dinheiro, eu satisfazia os meus desejos. Se você está no mundo lembrando da comida do Egito, se você está na igreja lembrando do mundo, lembrando da comida do mundo, você está escravo do seu passado, lembrando do ex-namorado, do primeiro amor. Existem pessoas casadas
que nunca deixaram para trás o primeiro namorado, a primeira namorada, a primeira paixão, e dizem aquilo que era amor de verdade. Se fosse de verdade, não tinha acabado. Se fosse de verdade, estava até hoje. E você está preso ao ex-marido, à ex-esposa, ao passado, e você precisa esquecer do seu passado. Se você quer avançar, você precisa esquecer. Talvez você foi abusado, foi abusada, e todo dia isso vem na sua cabeça, todo dia vem isso na sua mente, e você começa a se condenar. Eu não presto, eu não valo nada, eu sou um miserável, e você fica se culpando, porque é isso que o diabo quer, que você se culpe, e fique preso no seu passado. A depressão do mundo hoje, depressão é excesso de passado. Toda pessoa depressiva, ela está encharcada, ela está inundada do passado. O passado em excesso pode te levar a ter uma depressão. Passado em excesso pode te levar a ficar escravo. Existem pessoas, lá atrás eu ganhei muito dinheiro, como era bom aquela época. E até mesmo nas coisas boas. A igreja, quantas igrejas que a gente pastoreia, e eu chego na igreja, e de repente uma pessoa diz: bom era na época do pastor fulano. Bom é na época do fulano, do ciclano. Eu falei: não, bom é agora, que passou. Bom é o hoje. Lá foi bom, agora é melhor. Mas tem pessoas que estão presas no passado. Mas como era bom naquela época, a gente orava, a gente evangelizava. Só que a pessoa está presa no passado, não ora mais, não evangeliza. Como era bom naquela época, a gente ganhava almas, e hoje não ganha mais. Por quê? Porque a pessoa está presa no passado, ou numa pessoa, ou numa situação, está presa numa conquista. Tem gente que não avança, não conquista, porque está presa no passado. Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para você: esqueça do seu passado. O apóstolo Paulo está dizendo: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O passado é uma nota cancelada, o futuro é um cheque em branco. Você precisa viver o hoje, aqui agora, o real. Esqueça o que passou, viva o hoje e prossiga para as coisas que estão adiante de você. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: diga, esqueça o passado. Deus não está lá. Deus não está mais no seu passado, e Deus não está mais interessado no seu passado. Deus está interessado no que você está fazendo hoje. Deus está interessado no que você vai fazer amanhã. Mas eu fiz isso. Deus não quer mais nem saber o que você fez. Deus quer saber o que você está fazendo e o que você vai fazer. Amém? Fique de pé que eu quero orar por você. Vem toda a igreja aqui diante do altar, que nós vamos orar por todos vocês.